Boa noite a todos. Aqui Passe, do Pace to Survival. Pode chamar de Pace também, Passe, Passe, Pate, como quiser, né? Faz tempo que eu não posto nada aqui no YouTube, mas tenho feito algumas atividades pequenas, ainda não consegui abrir os grupos por falta de um local definido ainda, na busca de um local que seja seguro, que tenha água para poder colher, água boa, purificar e colocar uma atividade em prática e fazer uma pernoite com um curso que desde o começo do ano foi uma ideia que surgiu em dezembro. Eu já fui instrutor de escola de aviação por 8 anos, participei do movimento escoteiro por mais de 12 anos, acho que uns 14, 15, já perdi a conta já do movimento escoteiro, quando criança, adolescente, na fase adulta. Hoje o assunto, estou vendo aqui nas mídias sociais e também vi depois numa pesquisa que eu fiz jornalística nos canais de comunicação que são os mais sérios, o apagão que teve na Europa. Começou quando eu vi um colega arquiteto que mora em Portugal dizendo o que está acontecendo, Portugal inteiro apagado. Daqui a pouco alguém responde, não, é incêndio numa floresta na França. Daqui a pouco eu olho outra notícia, não, a Espanha também, está todo mundo aqui sem energia elétrica. Aí eu vi que foi, a Europa já está num caos com esse negócio de guerra, né? E vi que essa história do apagão atingiram vários países. Lembrando que vários países da Europa se equivalem a vários estados dentro do Brasil. Imagina que cabe quantas Europas dentro do Brasil, né? A gente percorre o Brasil de norte a sul, dá para atravessar toda a Europa lá, ainda sobra espaço. Mas esse apagão mostra a fragilidade do sistema de energia elétrica deles lá, que um país depende da transmissão do outro e caiu total. Pelo que eu entendi, em Paris eu estava vendo uma informação aqui que o exército, a polícia foram para as ruas. Pelo que eu entendi também, preciso confirmar, parece que teve um estado de entre aspas, exceção, onde toque de recolher, na verdade, né? Toque de recolher, todo mundo para dentro de casa, ninguém para a rua. Polícia e exército em Paris. Me parece que em Manchester, na Inglaterra, também teve um treinamento de evacuação com as forças militares lá. Então, e há meses a Europa já vem pedindo para que a população, em vários países lá, faça uma reserva de alimento e comida por pelo menos 3 meses, né? Água, alimentação, baterias, dinheiro em espécie, passar no banco e tirar dinheiro. E se bem que nada funcionou em Portugal, pelo que eu estava vendo hoje. Os caixas eletrônicos não funcionaram, as máquinas registradoras não podiam efetuar as compras nos mercados porque faltou energia elétrica. E dinheiro era só o dinheiro exato da compra, não tinha troco. Então, como que seria um mundo sem energia elétrica, já imaginou? Então, existem alguns vídeos, a gente pode até comentar isso, da mochila de BOB, que dentro do seu carro, dentro da sua casa, se você precisar sair numa emergência, ou dentro do caminho que você está fazendo entre a casa e o trabalho, é uma mochila com pequenas coisas. Água potável, pode ser algumas barras de cereais, algum tipo de alimento que não estrague nem com o sol, nem com o calor dentro da sua mochila, que tenha água, talvez um cobertor térmico, coisas leves, né? Uma lâmina, alguma coisa para purificar a água, alguns utensílios que a gente pensa nas mochilas de evasão. Mas tudo depende de onde você está. Se você está dentro da sua casa, você tem que sair correndo da sua casa, o que você vai levar nessa mochila? Os documentos num pendrive, tudo digitalizado, documento em papel, quanto menos peso, melhor, né? Então tudo depende. Tem mochila BOB de evasão que pode estar dentro do carro, com itens a mais, né? Uma machadinha, um facão, uma pá, por exemplo, né? Dentro da sua casa, se tiver que sair correndo. No Japão eles têm essas mochilas para caso de terremoto, né? Para que possam sobreviver com pelo menos as 3 primeiras noites, né? E principalmente em países frios. Depende muito do país que você está. No Brasil a gente já teve um apagão há alguns anos atrás, não sei se vocês se recordam. E na Europa parece que foi tranquilo, que o nível de educação da população lá é superior ao nosso aqui do Brasil. Mesmo no momento de confusão lá, eles são organizados. Aí a polícia foi para a rua, organizou trânsito, não tinha semáforos funcionando, mas foi tudo muito tranquilo. Pelo que eu estava lendo hoje nas notícias de amigos, em Portugal, muitas pessoas foram para dentro dos supermercados, que tinham geradores de energia, e para manter o condicionamento dos alimentos refrigerados, né?
E muita gente foi para os supermercados, trânsitos parados. Os taxistas subiram a corrida para coisas de 20 minutos de percurso para 30, 40, 50 euros, já subiram o preço, né? E parece também que quando o Papa faleceu, o preço da corrida do táxi na Itália subiu também. Em todo mundo se aproveitam disso, né? Se aproveitam da oportunidade para ganhar dinheiro em cima da fragilidade. Então o importante é ter dinheiro em espécie, um pouco na carteira, água potável, numa quantidade suficiente para 2, 3 dias, 3 dias pelo menos, tá? Ou na sua residência, ou no seu carro, ou numa mochila de evasão, isso por pessoa, tá? Um alimento que não estrague, pode ser. Hoje em dia vende nos mercados aqui no Brasil ervilha, seleta de legumes, milho, aquela linguiça fininha defumada que não precisa de geladeira. Que mais a gente pode pensar em fazer um fogo, né? Muita gente lá na Europa usou fogareiro de camping. Eles então esses fogareiros portáteis, porque lá todo o gás é encanado. Então você imagina que os preppers, os preparados, os sobrevivencialistas, eles já têm essa rotina, né? A gente pode sempre estar pensando nisso. Eu trabalho com isso, com essa rotina desde os meus 10 anos de idade, porque na época que eu participei do movimento escoteiro, era o movimento escoteiro raiz. Não sei como que está hoje o movimento escoteiro, porque eu já estou afastado tem uns 2, 3 anos, mas das últimas atividades que eu participei dentro dos grupos não passavam tanto quanto eu recebi de informação de quando eu era criança. Muitos anos se passavam, né? Hoje a geração internet, geração celular, eu não tive essa época, graças a Deus. Então consegui viver uma infância dentro do mundo mateiro, onde a gente preparava tudo, nossos alimentos, nosso abrigo, mesmo sem barraca aqui no Brasil, no país tropical, dá para dormir em rede, com uma lona por cima, um abrigo com lona mesmo, que já é o fundo do abrigo cobrindo com uma lona, isolante térmico é importante, no Brasil, dependendo da época do ano e do local, região de montanha aqui também faz muito frio, região próximos a lagos, a rios, faz bastante frio de madrugada, principalmente antes de amanhecer o dia. Então isso que aconteceu hoje, eu vou ver uma notícia aqui que eu estou vendo, por sinal é do Mundo AKV, do Davi e da Gi. Eu sigo eles tanto no YouTube quanto no Instagram e são sensacionais também. São pessoas que já ligaram o modo survival. Um abraço para vocês aí, espero que possam assistir esse vídeo. Então, vendo aqui no Instagram deles, mensagem de um amigo que chegou hoje na França. Por enquanto aqui tem luz, isso às 17h50 de hoje. Hoje é 28 de abril de 2025. Por enquanto aqui sem luz, muito militar fortemente armados na rua, polícia só com sirenes ligadas, mercado tudo fechado e população ainda na rua. Achei muito estranho o exército aqui em Paris. Uma das notícias deles aqui, né? Olha lá, ó, notícia de verdade vem das pessoas, não da mídia, com certeza. Fala Davi e Gil. Não consigo responder em cima dos stories, mas por coincidência, ontem, o exército estava fazendo um treinamento de evasão aqui em Manchester, na Inglaterra. Olha que interessante, em depoimentos aqui do Instagram deles. Aqui na Espanha, às 12 horas, zerou tudo. Outro comentando, aqui em Portugal parou tudo, os mercados fecharam, postos com fila, os postos de gasolina. Importante deixar sempre o carro abastecido. Não deixar o carro na reserva, meio tanque, você não sabe de uma emergência, acontece alguma coisa, você precisa fazer um percurso, está sem gasolina, vai parar no posto para abastecer no meio do caos. Eu sei que hoje o combustível no Brasil está muito caro, e eu tenho um carro que só posso pôr gasolina aditivada, não posso nem pôr gasolina comum, mas começou a dar meio tanque, já enche o tanque de novo, sempre com o tanque cheio. Numa emergência você não tem que ficar parado em fila de posto de gasolina. Isso aconteceu em Portugal hoje, ó. Um caos. Andorra, Portugal, Espanha, Alemanha, Itália. Já é noite aqui na Europa. Quem não tem fontes de iluminação vai ficar no escuro. Tá vendo a importância? Inclusive de velas, hein? Com segurança para que não pegue fogo no ambiente também. Postos de gasolina fechados, só haviam 2 supermercados funcionando. Estava em Lisboa por volta das 13h30, quando acabou a energia, tudo parou. Eu falei agora há pouco com 2 amigos em Portugal, por WhatsApp, 2 brasileiros em Portugal. A energia lá na cidade deles parece que voltou por volta das 18h30. Falam em ataque cibernético,
não tem nenhuma prova sobre isso, muita gente comentando. Falam no incêndio numa floresta na França, também não foi confirmado. São várias as possibilidades, a gente não tem certeza de nada ainda, essa que é a grande verdade. Mas parece que está normalizando, isso é bom. Barcelona, tudo escuro ainda. Voltou aqui no norte de Portugal alguns minutos. A gente estava usando rede francesa, rede de energia elétrica ou de internet, eu não entendi. Mesmo sem luz, a internet estava funcionando. Usando rádio, a importância dos rádios, hein? Aqueles rádios de comunicação. Quando acaba celular, o que funciona é rádio, com bateria, né? Usando rádio, energia solar e camping de gás. Os fogareiros a gás. O que eu falo que é importante ter também são aqueles power banks para celular. Tem pelo menos uns 2 reservas cheios de energia, né? Para carregar o celular. Rapaziada, a intensidade do apagão teve diferentes impactos em cada país. Aqui em Portugal, na região onde vivo atualmente, ficamos 4 horas sem luz. O metrô da região do Porto ficou 8 horas sem funcionar. Os mercados nessa região funcionaram normalmente, mas teve assambarcamento, isso eu não entendi, de água e alimento enlatado. Acho que compraram tudo, né? Os alimentos enlatados e as águas acabaram nos supermercados. Por isso é importante ter sua reserva na sua casa antes de uma emergência. Deixa eu ver o que mais. Como estou na onda do sobrevivencialismo há bastante tempo, graças à preparação e graças a Deus, não tive nenhum desconforto e sabia exatamente o que fazer. A operadora que uso aqui se chama NOS. Foi a última a cair. Conseguimos mandar mensagens tipo torpedo SMS e claro que deu para combinar a evacuação de familiares. Um ponto de encontro de familiares, é importante, hein? Se tiver um lugar para todo mundo se reunir já preparado para receber essas pessoas. E as rotas também, né? Para não pegar o tumulto do caos do trânsito. Trem para lá na Europa, metrô. Aqui no Brasil já imaginou como seria isso? Se a polícia não for para a rua, o exército for para a rua, estamos ferrados, hein? Do jeito que a educação do nosso país progrediu nos últimos anos, ó, tá uma maravilha. Imagina o tipo de gente que a gente tem aqui que não sabe nem falar bom dia. Tá complicado aqui no Brasil. Capital humano, né? Mas vamos lá. Evacuação dos familiares. Gente, sobrevivencialismo é sério. Amigos meus brasileiros falaram que em Lisboa deu entre 10 e 11 horas para recuperar a energia. Vamos ver outro assunto aqui. Bastante importante para quem consegue ver. Não sei se você vai lá para enxergar. Esse aqui é o canal que eu pego também algumas fontes de informações. Eles estão no Instagram e no YouTube. Vale a pena ver, hein? São bem legais eles em informações importantes. Falei no WhatsApp hoje com os amigos, né? E deixa eu ver o que mais aqui. E é isso, galera. Então, a questão de curso de sobrevivência, de preparo, tem a sobrevivência urbana, tem a sobrevivência na mata, tem até a sobrevivência em mar, no gelo, no deserto. Tudo depende da realidade do ambiente que você vai percorrer, ou viver, ou atravessar, depende do momento da sua vida, né? Água aqui, graças a Deus, eu faço estoque. E não precisa comprar água também. Você pode pegar algumas garrafas de suco de uva, dessas que vem de mercado de vidro, com aquela tampinha metálica. Eu tenho aqui umas 3, 4, deixo na geladeira. E se faltar energia, a comida da geladeira que está lá dentro vai estragar, vai ter que jogar fora. Mas eu tenho aqueles saquinhos, eu não compro mais lata, né? Eu compro saquinho, porque a lata, se não tiver um abridor, você não come. Mas uma tesoura, você corta aqueles saquinhos que você tem o milho, tem a saleta de legumes, aquela linguicinha fininha, o fogareiro eu tenho sempre aqui também, com refil de gás. E se eu precisar ir para o meio do mato aí e passar uma noite, tem que pensar sempre nos familiares, né? Quem tem filho, quem tem filha, quem tem esposo, esposa, os agregados, né? Os parentes mais próximos, irmãos, irmãs, mãe, pai. Então tem que pensar num conjunto dessas mochilas de preparo. E eu tenho um amigo, por exemplo, que mora no Japão, é uma mochila por pessoa da família. Então, tanto no carro, quanto uma mochila repetida na casa deles. Porque se dá um terremoto lá, alguma coisa lá, eles já pegam a mochila de casa e já correm para a evasão. Eles já tem até para onde ir lá. Prepararam uma área numa mata lá que ninguém tem acesso, só eles sabem o caminho e já fizeram uma estrutura. Inclusive eles passam alguns finais de semana nessa mata no Japão e tem bastante conforto. Eles foram montando aos poucos, mas começaram acampando, hoje já tem uma cabana lá, né? Com bastante coisas de survival também.
Então não precisa carregar muita coisa para o local, eles já deixaram o local preparado para quando eles forem e com uma pequena mochila só para chegar até o local, fazer essa travessia. Tanto dentro do carro, caso não possa ir para casa pegar as coisas, ou estiver em casa não puder pegar o carro, então sempre uma cópia dessa mochila com itens básicos de sobrevivência. O que não pode faltar é a água, alguns pequenos medicamentos de usos pessoais e primeiros socorros, cada um sabe o que precisa tomar de remédio, né, conforme o receituário médico. E é isso, pessoal, estou de volta aqui. Faz tempo que eu não postava nada, estou trabalhando muito. Para quem não sabe, eu sou arquiteto, tenho escritório de arquitetura, trabalho com os projetos regulatórios, faço aprovações nos órgãos públicos. Esse ano, graças a Deus, está muito corrido, volume muito grande de trabalho. Eu administro outras pessoas que prestam serviço para mim e tenho que ter contato com todos os setores públicos dos quais eu aprovo o projeto. Então, esse comecinho de ano está um pouquinho complicado dar sequência nesse projeto do Pace to Survival, mas está aqui na mente, está aqui no coração, a vida inteira eu fiz isso. Muita gente agora aparecendo no YouTube, como eu sou novo aqui no YouTube também, mas eu venho trabalhando com Survival desde a época do escoteiro dos 10 anos de idade, do escoteiro raiz. Já fiz muita travessia, já dormi muito em rede, já usei muito banheiro no mato, né? Tem que enterrar, senão vem a mosca, senta lá nas fezes, depois senta numa ferida, senta no alimento. Então, sempre cobrir os dejetos humanos, né? E longe das águas, porque depois você vai beber água, vai nadar na água, vai precisar da água para beber, né? Então, tem que ter estratégia para tudo. Muito em breve eu quero estar formando uma turma aí, primeiro curso do Pace to Survival, está faltando só achar o lugar. Tem um monte de gente interessada e gente muito próxima, inclusive, que gosta das atividades mateiras. Tô em falta com essas pessoas, mas veio os feriados aqui, feriado, o trânsito parou, pessoal, nesse último que teve, de Tiradentes, eu tentei ir para um parque, para uma reserva aqui perto de Bertioga, o trânsito estava um inferno. Foram 3 horas e meia para eu chegar próximo da pousada que eu ia ficar no parque. Eu não consegui dormir dentro do parque, talvez numa próxima eu consigo, porque tem que ter autorização. Então eu ia ficar numa pousada para passar o dia no parque, fazer as trilhas, as cachoeiras, essas coisas. Não consegui chegar na pousada, 3 horas e meia de estrada para ir. Abandonei o percurso, voltei para minha cidade em 1 hora e 45. Atravessei São Paulo inteiro, limpo. Nunca vi São Paulo tão vazia. Esse povo que voltou na volta também ficaram acho que 9, 10 horas no trânsito. Já imaginou? Então tudo tem que ter planejamento, pessoal. Não adianta a gente querer fazer as coisas na correria. Tá bom? Melhor fazer com calma e com tranquilidade. Outra coisa, as pessoas que... eu vi uma entrevista de uma pessoa que, em Portugal, uma psicopedagoga, ela falou que lembrou muito a época da pandemia, com as pessoas indo... nos supermercados, alguns fechando, então as pessoas, o dinheiro não comprava nada, porque é dinheiro eletrônico, né, dinheiro de cartão, dinheiro de plástico, então tem que ter dinheiro em espécie quando falta energia. Então ela falou que as pessoas estavam na rua em Portugal, taxista cobrando um absurdo, só que tudo com muito controle, com muita organização. Apesar de tudo, o povo lá em Portugal, ela estava dizendo que são educados, e que para eles aquilo era um caos, mas eu vi os vídeos tudo muito organizado, muito tranquilo, sem perder a paciência, sem ter estresse. E se fosse no Brasil, não sei como seria isso, né? Do jeito que a nossa população está em falta com os estudos, com a educação, com o respeito ao próximo, com a cidadania, com a coletividade. Então, tem que estar preparado para tudo aqui no Brasil, né? Felizmente ou infelizmente, é melhor ter e não precisar do que um dia precisar e não ter as ferramentas e o conhecimento, né? Vocês entenderam o que eu estou falando. Bom, pessoal, é isso. Um grande abraço. Pace to Survival. E paz e amor para todo mundo aí. Que esse mundo tenha um rumo melhor do que essas últimas notícias que estamos tendo nos meios de comunicação oficiais e não oficiais, tá bom? Grande abraço para todo mundo aí e até breve. Vou encerrar aqui onde que aperta o botão, interromper a gravação. Um grande abraço.